Bom, pessoal, na nossa aula passada nós falamos sobre os tempos e modos verbais, né? Tava lá na página 19. Nós começamos a falar aí sobre quais são os modos verbais que nós temos. Lembra que vocês grifaram? Olha lá na página 20. Vocês grifaram com marca-texto. Quais são os modos verbais que existem na língua portuguesa? Que são o indicativo, subjuntivo e imperativo. Né? O indicativo, eles põem fatos da realidade, né? Ações concretas, ou seja, denotam certeza. O subjuntivo, eles expressam desejos, hipóteses, possibilidades, ou seja, é algo duvidoso, algo que não aconteceu. E o imperativo, ele fala ele expressa ordens, recomendações, pedidos, né? E nós vimos isso na aula passada. Na página 21, nós começamos a falar sobre os tempos verbais. Quais são? Lembra que eu falei que normalmente a gente fala passado? E que nós vamos aprender que não se usa mais o termo passado, se usa pretérito, tá? E antes a gente falava presente, passado e futuro. Hoje não. Hoje nós dizemos pretérito, que é passado, presente e futuro. Porque o que vem primeiro? O nosso passado. Depois o presente e depois o futuro. Então, nessa ordem, ok? Nós vimos aí, na página 21, falamos sobre esses 3 tempos, né? Em forma das questões aí. E paramos na página 22. Fizemos a número 9, que fala, que mostra as ações e em que tempo cada uma delas estão. E nós vimos aqui, paramos na página, no exercício 10. Para dar continuidade, ok? Um minutinho só. Pronto, vamos dar continuidade então ao exercício 10 na página 22. Leia as frases a seguir. Seu pai era um imenso exemplo de ternura. O acidente ocorreu no fim da tarde. Vamos lá. Os verbos era e ocorreu falam sobre ações que aconteceram no pretérito, que estão ocorrendo no presente ou que virão a acontecer no futuro. Falam de ações que ocorreram no passado, no presente ou no futuro, esses 2 verbos. Passado. Ocorreu, era, é algo que ocorreu no passado, que aconteceu no passado. Então, coloquem aí, no passado. Ou pretérito, né? Letra B. Relendo as frases, qual das opções parece ter durado um tempo maior do que a outra antes de chegar ao fim? Qual das opções vocês acham que durou mais tempo até terminar? Seu pai era um imenso exemplo de ternura ou o acidente ocorreu no fim da tarde? Seu pai era um imenso exemplo de ternura? Isso, por quê? Se ele foi durante um tempo até não ser mais. Ou porque ele morreu, ou porque ele não quis. Entende? Alguma coisa aconteceu que isso cessou. Mas ele era. Normalmente, quando a gente usa esse verbo, é porque a pessoa não existe mais, porque a pessoa morreu. Ou não está mais junto do convívio, mudou para um outro país, ou você não tem mais relacionamento com aquela pessoa. Então, essa ação, por mais que ela tenha ocorrido no passado, ela durou um tempo até terminar. Ficou claro para todo mundo? Ok? Número 11. Agora reflita. Por que praticamente não houve aparição de verbos no futuro na biografia de Frida Kahlo e na autobiografia de Agatha Christie? Você vai assinar lá uma opção. Qual que é a opção correta aí? Por que praticamente não houve verbo no futuro? Você vai marcar a opção correta aí. Leia elas e marque a opção correta, por favor. Então, é a segunda opção mesmo. Os textos biográficos relatam a história de vida do autobiografado. Do biografado, aliás. O que irá acontecer no futuro ainda não faz parte da sua história, né? Então, uma autobiografia, ela é até os acontecimentos presentes, do tempo presente. Não é mesmo? Então, é a 2, tá? Página 23. Ao analisar as formas verbais vistas até agora, é possível concluir que elas pertencem ao modo indicativo.
Então, olha lá, por que elas pertencem ao modo indicativo? Pega o marca-texto e marca isso aí, para vocês gravarem. São do modo indicativo todos os tempos verbais que atestam sobre algo real. Fatos sobre os quais não temos dúvidas de que aconteceram. Acontecem ou acontecerão. Então, marca texto aí, põe o marca-texto aí bem forte, porque vocês precisam ter bem fixo isso na cabecinha. Todos os tempos verbais que pertencem ao modo indicativo, isso indica, lembrem assim, modo indicativo indica certeza. Certeza de acontecimentos, sejam eles no presente, seja no passado, seja no futuro. Você tem certeza que aconteceu, não deixou dúvida. Quais são esses tempos verbais do modo indicativo? Pretérito perfeito do indicativo, que é o passado. O pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito mais que perfeito do indicativo. O presente do indicativo. O futuro do presente do indicativo e o futuro do pretérito. Então, passado, nós temos 3 tipos de passado. Quais são? Perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Nós temos um tipo de presente só, tá? Presente do indicativo. E futuro, nós temos 2. Futuro do presente e futuro do pretérito. Tem que gravar isso, ok? Como é que vai gravar? Estudando, fazendo exercício, lendo a aula de novo depois que a aula nossa acabar, tá bem? Isso aqui tem que gravar porque além de acompanhar vocês aí pra frente, é algo que vocês precisam memorizar. E vocês só vão conseguir memorizar se fizer muito exercício, se ler muito. Muitas vezes, se estudar, tá bom? Olha esse quadrinho aí. Esse quadrinho é um quadro bom, ótimo para vocês estudarem, porque vem com os exemplos. Olha lá. Observe a tabela abaixo que reúne os tempos verbais no modo indicativo. O modo é indicativo e o tempo. Nós estamos falando do pretérito, tá lá. Lembra que eu falei que o pretérito tem 3 tipos? É o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. Aí depois vem o presente, que é um só, e o futuro, que é 2 tipos, que é o do presente e do pretérito. Vamos ver. Pretérito perfeito é uma ação concluída no passado. Exemplo, mês passado viajei para a Europa. Viajei, tá no tempo que ocorreu e acabou. Imperfeito é uma ação não concluída no passado ou que levou algum tempo até ser concluída, como aquele era que a gente estava vendo no exemplo passado. Mês passado eu viajava pela Europa, ou seja, foi um ato, ou seja, uma ação que demorou para terminar. Esse é o imperfeito. E o mais que perfeito? É uma ação passada anterior à outra passada. É o que aconteceu lá com os nossos antepassados, né? Como ficaria? Viajara pela Europa antes de me tornar famoso. Ah lá, ele se tornou famoso no passado, mas ele viajou antes de se tornar famoso. Então, nós temos uma ação antes de outra ação do passado. Beleza? Presente não tem dúvida. Presente é o que acontece hoje e agora. Ah lá. Agora viajo para a Europa. Eu viajo para a Europa. Nós viajamos para a Europa. Ação presente. E futuro do presente, como é que ficaria? Viajarei pela Europa. É uma ação que virá acontecer no futuro. Ainda não aconteceu, vai acontecer no futuro, mas vai acontecer. Então, viajarei. De fato, eu vou fazer isso, né? E do pretérito, como é que fica o futuro do pretérito? É uma ação posterior a outra ação passada. Então, como é que fica? Olha lá como é que fica essa aí. No mês seguinte, eu viajaria pela Europa. Tá vendo? Eu viajaria. Ou seja, essa ação, ela vai ser posterior, ela vai acontecer depois de uma ação passada. No mês seguinte, lá na frente, lá para frente, eu viajaria pela Europa. Normalmente, os verbos que estão no futuro do pretérito, eles terminam com esse ia. Viajaria, comeria, iria, tá? Gravem assim também, que é praticamente todos os verbos, eles terminam com ia no pretérito, no futuro do pretérito, tá bom?
lá no pretérito mais que perfeito, todos os verbos do pretérito mais que perfeito terminam com urá. Viajara, passara, fora, termina com RA. Então, vocês vão fazendo essas conexões aí, vão lembrando, né? Como finaliza um verbo, normalmente você já identifica em que tempo que ele foi conjugado, tá bem? Então, essas palavrinhas que estão destacadas aí, destaque elas mais ainda com marca-texto, para ficar bem evidente para vocês, que vocês têm que prestar atenção no verbo, como ele está, como ele aparece, para vocês saberem em que tempo que vocês estão conjugando, ele está conjugado, tá bom? Então, marquem aí bonitinho e vamos lá, continuando. Tempos verbais do modo subjuntivo. Agora nós vamos falar de outro modo verbal. O indicativo, aquele que fala, que indica certeza, algo que realmente aconteceu, acontece ou acontecerá, é o indicativo. Agora o subjuntivo, ele indica dúvida. Não esqueçam disso, tá? O subjuntivo indica dúvida. Então, vamos lá. Sabendo os tempos verbais que atestam sobre fatos, agora é hora de conhecer os que apresentam as noções de possibilidade e dúvida. Grifa para mim aí. Possibilidade e dúvida. Na página 23. Número 12. Observe as expressões verbais destacadas e faça a correspondência das frases a seguir com a descrição adequada sobre o tempo em que essas afirmações foram feitas. Então, a gente vai mostrar em que tempo que foi feita. Então, mais uma vez, vou dar mais 2 minutinhos para vocês realizarem essa aí sozinhos e aí a gente corrige junto. Então, veja os tempos e veja que ação que ela expressa. Ela expressa o quê? Aí você vai associar qual que é a A, qual que é a B e qual que é a C. Então, vamos lá. A letra A se Frida Kahlo não fosse tão talentosa, ela não seria famosa. Então, é uma ação no presente, indicando uma ação no futuro. Repetindo. É uma ação no presente, indicando outra no futuro. Se eu não estudo hoje, eu não passo no Enem amanhã. Se eu não como bem hoje, eu posso ficar doente amanhã. Né? Ações do presente que influenciam outras no futuro. A letra B. É necessário que Frida fique sozinha para se inspirar. Essa aí expressa a possibilidade de que uma ação possa acontecer no futuro? Tá falando de algo que pode acontecer no futuro nessa frase? Não, né? Ela tá falando de algo que, olha lá, vamos ver o que fala a segunda. Expressa desejo ou suposição sobre uma ação presente ou futura. Mas aí, no caso, tá expressando sobre uma ação presente. É necessário que Frida fique sozinha para se inspirar. Ela vai se inspirar lá no futuro, não é? Mas é necessário que hoje ela fique sozinha. Aqui o verbo, ele expressou uma ação no presente. Tá bem? Então, a ordem aí vai ser C, B, A. C, porque a letra C, quando Frida começar a pintar, ela se sentirá melhor. Expressa uma possibilidade de que uma ação possa acontecer no futuro. Aí tá tudo no futuro. Quando Frida começar a pintar, ou seja, ela não está pintando hoje ainda. Quando ela começar a pintar, ela se sentirá melhor. Então, nós temos aí uma ação que expressa que ela pode acontecer no futuro. Tá bom? Mas todas elas não são ações certas, são ações duvidosas. Passa para a página 24 aí, então. As frases que você analisou foram construídas a partir de tempos verbais que indicam possibilidade de fazer ou de ter feito algo. Então, grife isso aí para mim. As frases que vocês leram agora, elas expressam possibilidade, não certeza, de fazer algo no futuro ou de ter feito algo no passado, para que no futuro eu tivesse um resultado diferente. Essas formas verbais, elas ilustram os 3 tempos verbais que compõem o modo subjuntivo. Então, nós temos aí os 3 tempos verbais que ilustram o subjuntivo. O subjuntivo, nós temos 3 tempos verbais. Então, marquem. Marquem com o marca-texto aí.
estão no modo subjuntivo todas as formas verbais que apresentam as noções de possibilidade, suposição, dúvida de que algo tenha acontecido ou aconteça. Então, ele pode trazer algo tanto para o desejo de ter acontecido, quanto a possibilidade de acontecer, tá bom? São eles o pretérito imperfeito do subjuntivo, e o presente do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Então, o indicativo, nós vimos lá os tempos verbais do indicativo. Agora, nós estamos vendo os tempos verbais do modo subjuntivo. E no modo subjuntivo, nós só temos 3. Quais são eles? O pretérito imperfeito, o presente e o futuro. Esse é mais fácil. E todos eles indicam dúvidas, possibilidades ou desejos. Tá bem? De uma ação acontecer ou ter acontecido ou acontecer no futuro. Ok? E aí tem um quadrinho igualzinho foi do subjuntivo para a gente avaliar também. O pretérito imperfeito expressa uma possibilidade ou desejo sobre uma ação passada, presente ou futura, que é exatamente o que a gente viu no exercício anterior. Exemplo, se eu viajasse pela Europa, ficaria famoso. E prestem atenção que o jeitinho que o verbo termina vai ser sempre o mesmo para todos os verbos. Se eu viajasse, se eu fosse, se eu combinasse, se eu sentisse, se eu falasse, se eu comesse. Não terminou tudo com esse, não foi? Gravem que essa é a forma do verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. E sempre tem um se antes. Se eu viajasse pela Europa, ficaria famoso. Se eu comesse hoje, eu ficaria sustentado amanhã. E por aí vai. Essa é a forma verbal que o verbo aparece no pretérito imperfeito. Presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo, caso eu viaje, que eu coma, que eu mereça. Então, todos os verbos que tem esse caso eu, que eu, quando nós, se não, caso nós, fazem parte do presente do subjuntivo. Caso eu viaje, caso eu coma, caso eu exerça, caso eu fale, são coisas que são duvidosas de acontecer, mas que fazem parte do presente. O verbo está no presente. Caso eu fale, não está no futuro nem no passado, não é mesmo? Está no nosso presente. Mas expressa uma dúvida, porque você não está dando certeza de que vai falar, ou que vai comer, ou que vai viajar. Tá bem? Futuro, como é que fica no futuro? Gente, isso tudo aí vocês grifem, tá? Grife o modo verbal, o tempo verbal e o verbo para ficar claro. Quando eu viajar pela Europa, vou me tornar um grande artista. Ou seja, quando eu viajar, é futuro. Normalmente vem sempre com o quando na frente. Quando eu viajar, quando eu comer, quando eu falar, quando eu. Tá? Quando nós viajarmos. Expressa uma ação duvidosa, que você não sabe o que vai acontecer, ou mesmo um desejo, mas que está no futuro. O nosso terceiro e último modo verbal é o modo imperativo. Olha lá na página 24. Ele é afirmativo ou negativo. Então, eu tenho imperativo negativo e imperativo afirmativo. Quantos tipos de modos, aliás, quantos tempos verbais eu tenho aí no modo imperativo? Apenas 2, né? É o mais simples de todos. Por fim, relembre as frases do quadro 3, presente na página 19. Frida, seja forte. Ágata, não se esqueça de brincar. O que os verbos expressam? O que esses verbos expressam? O primeiro verbo, seja, expressa o que e o segundo expressa o que. O primeiro, então, indica um pedido e o segundo indica uma recomendação, né? Ou um conselho. Como já comentamos no texto biográfico, não é comum vermos o uso desse modo verbal,
pois esse uso ficaria inadequado em uma narrativa sobre a vida de alguém. A esse modo, damos o nome de modo imperativo. Então, pega o marca-texto e grifem aí. Chamamos de modo imperativo a forma verbal que expressa noção de ordem, grifa bastante, pedido, sugestão ou conselho, que é o caso da recomendação, ou súplica. Nesses casos, há alguém responsável por fazer esse pedido e há outro alguém a quem a pessoa se dirige. Então, passando para a página seguinte aí, nós vemos essa tabelinha, como nós vimos tanto no modo indicativo quanto no modo subjuntivo. Agora, o imperativo tem apenas dois tempos verbais, duas formas verbais, que seria a afirmativa e seria a negativa. Nas duas, ele indica uma ordem, um pedido ou uma sugestão. Ok? No primeiro exemplo, afirmativo, como é que ficaria? Viaje pela Europa. Não é? Tá falando para você, afirmando viaje. E no segundo, para ficar negativo, é só adicionar o não. Não viaje pela Europa. Ok? Ficou claro? Você vê que o imperativo é o mais fácil deles, mais fácil de identificar. E aí nós vamos, através de exercícios, que nós vamos fazer muitos agora, e fixando todo esse conteúdo que precisa ser fixado mesmo na cabecinha de vocês, para que a gente possa entender quais são os modos e quais são os tempos verbais correspondentes a cada modo. Tá bem? Ok? Então, beleza.